Olá, galera do ensino médio, tudo bem? O tema de redação hoje é Enem 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Este tema foi proposto pela banca examinadora, né? E a exemplo de provas anteriores, eles ofereceram vários textos motivadores na prova, que deve ser apreciado pelo candidato para posteriormente fazer parte do seu projeto de texto. Então, como vocês podem ver aqui, é a prova do Enem 2019, tá? Aqui é a parte da redação. Então, essa prova é composta da seguinte forma, ó. Instrução para redação, textos motivadores, primeiro texto, segundo texto, terceiro texto, quarto texto e aqui embaixo, ó, a proposta de redação. Então, eu vou mostrar para vocês a ordem que vocês devem seguir para fazer uma boa prova, uma boa redação. Então, assim que entregarem a folha para vocês de redação, né? A primeira coisa que vocês vão fazer, que está lá em cima, no topo da página, é ler as regras do que deve ser feito na prova e do que não deve ser feito, tá? Se atentem sempre a isso. Então, olha lá. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Então, tem o espaço lá para fazer o rascunho, certo? 2. O texto definitivo deve ser escrito de tinta preta. Então, ano passado foi tinta preta. Na folha própria, em até 30 linhas, tá? Não pode passar dessa quantidade de linhas. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem de linhas. Então, se você copiou alguma parte dos textos, essas linhas que estão as cópias não serão consideradas dentre essas 30 linhas aqui, tá? Se atentem a isso. Receberá nota 0. Olha aqui, receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir a redação que. Então, se tiver esses 4 itens aqui na sua redação, você vai zerar. Se tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente. Então, eu escrevi um único parágrafo, a minha redação está zerada. Então, vamos parar com aquela coisa assim. Ah, eu só consigo escrever isso, eu não consigo escrever mais. Então, se você escreveu 7 linhas ali na sua redação do Enem, o seu texto será zerado. Fugir do tema, isso é muito importante. Ou que não atender ao tipo de dissertativo argumentativo. Então, o texto tem que estar no gênero dissertativo argumentativo. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada ao tema proposto. Então, se você fizer um tema, certo? Totalmente do tema, apresentar um texto que não tem nada a ver com o tema proposto. E o item 4, apresentar nome, assinatura, rúbrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto, tá? Então, aqui 4 itens que você zera na sua redação. Por isso que é muito importante, o primeiro passo é ler as regras propostas para o Enem. Então, após vocês lerem as regras que propõem aí a redação, vocês terão que ir para a proposta de redação antes de começar a ler os textos motivadores. Essa proposta de redação ela está no rodapé da prova, tá? Então, vamos ver qual que foi a proposta de redação do ano de 2019. Então, a partir das leituras dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Apresentado proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Certo? Então, após vocês fazerem as orientações passadas, né, que é ver as regras de como deve ser o texto e
ver a proposta de redação, vocês seguem para os textos motivadores. E este primeiro texto, ele foi extraído da obra O que é jornalismo, o que é editora e o que é cinema. Ele apresenta um relato da primeira exibição pública de cinema que ocorreu em dezembro de 1895. Na ocasião, um homem que atuava no teatro, ele dirigiu-se a um dos inventores do cinema, o Lumière, interessado em adquirir um cinematógrafo, mas foi devolvido sob o argumento de que aquele aparelho não tinha o menor futuro como espetáculo, servindo apenas como um objeto de pesquisas da ciência. O tempo, viria demonstrar a Lumière que a máquina destinada ao uso científico viraria a transformar-se numa máquina de contar histórias para enormes plateias, sobrevivendo a inúmeras gerações. Certo? Então, esse primeiro texto, ele relata isso. Já esse segundo texto, ele é um fragmento retirado da obra O Filme e a Representação do Real. O Filme e a Representação do Real. E observa aí uma definição do cinema feita por Edgar Morin, como um meio de transportar para a tela o universo pessoal, promovendo uma espécie de interação com o espectador. Já nesse terceiro tema aqui, nesse terceiro texto, a gente tem uma imagem ilustrativa, mostrando que os telespectadores da TV dos últimos anos, 95% dos que foram ao cinema assistem filmes na TV, quanto 17% da população fragmenta o cinema no total, tá? E esse último texto, o texto 4, ele vem nos mostrar que a confirmação dos textos anteriores. Aqui ele está descrevendo o fenômeno da diminuição das salas de cinema em 80%, das quais essas estavam localizadas em cidades do interior. O deslocamento de 120 milhões de pessoas para as cidades, somando uma baixa capitalização dos exibidores e acompanhando pelas mudanças tecnológicas, contribuiu para a alteração da geografia do cinema. Essa queda viria a ser revertida, mas de forma concentrada, sempre privilegiando as áreas de renda mais alta e excluindo as periferias urbanas e os pequenos e médios municípios do interior. Após considerar essas informações dos textos motivadores, você poderá proceder à própria análise do tema. Cabe, entre outras possibilidades, vocês destacarem a seletiva forma de investimento em salas de cinema do país, hoje restritas apenas em shopping centers, com ingressos que são vendidos de preços proibitivos para a maioria da população. A TV, ela seria representada por uma alternativa mais democrática ao grande público, que poderia apreciar as produções cinematográficas na própria sala de casa. A proposta aí de intervenção exibida pela banca deveria contemplar a necessidade de atuação dos setores públicos e privados no investimento de salas de cinema por todo o país, resgatando assim a democratização de arte que se consagrou por agradar diferentes plateias, mas que seria elitizado a ponto de alcançar uma íntima porcentagem de pessoas. Você que é candidato, que será candidato, que foi candidato, se optasse por mencionar mídias digitais em ascensão como alternativas às salas de cinema, seria apropriado registrar o baixo acesso da população à banda larga, algo por si só também excludente. Também pode registrar a diferença entre cinema e a produção cinematográfica. O primeiro refere-se a locais de exibição, às salas de cinema, já os filmes podem ser assistidos de forma mais democráticas em diferentes plataformas. Então aqui ele fala também,
para vocês ressaltarem aí que a banda larga aqui no Brasil, ela é de acesso baixo. Como que a pessoa vai assistir na sua casa o filme, sendo que a banda larga aqui no Brasil é de acesso baixo? Então, essa é a proposta de redação. Continuando, essa proposta de redação que eu trago para vocês hoje, nessa semana, de 17 a 21. Peço que vocês façam e me enviem o mais rápido possível. Muito obrigada, beijo.